Oi, gente! A gente vai conversar hoje sobre plateumintes, que são os vermes achatados, e nesse primeiro bloco de aulas a gente tem características gerais e classe Turbellaria, que é o grupo das planárias. Depois temos outros dois bloquinhos separados, que são sobre Tremátoda e Céstoda, que são os parasitas plateumintes de interesse para os humanos. Tá bom? O Gaspar vai me ajudar. Com licença, senhor. Obrigada. Oi, gente! Agora a gente vai falar sobre os plateumintos. Então é isso aí. O nome deles diz já o que eles são. São vermes, euminto quer dizer verme, e plate quer dizer chato. São vermes achatados. Então o corpo é alongado, mas é achatado. Eles têm várias características que vão persistir em outros grupos, que são novidades evolutivas neles e vão persistir nos outros grupos animais, certo? Então vamos conversar sobre as características gerais dos plateumintos agora. Primeira coisa, eles são triblásticos, isso quer dizer que eles têm 3 folhetos embrionários. Esses 3 folhetos ficam organizados já a partir do momento que começa a diferenciar as células do embrião, e eles vão se organizar em ectoderme, folheto mais externo, mesoderme, que é o folheto intermediário, e endoderme, que é o folheto que vai formar o tubo digestório dos animais. E eles são também acelomados. Essa iniciação A quer dizer não. Ou seja, eles não têm celoma. O tecido mesoderme, o tecido intermediário, ele vai colar na ectoderme, que reveste externamente o corpo, e vai colar na endoderme, que forma o tubo digestório, e o animal, então, vai ser uma coisa maciça, certo? Ok. Que mais? Eles têm simetria bilateral, eles apresentam simetria bilateral. É uma novidade, nesse caso, e ela vai caracterizar a cefalização. Qual que é o lance da cefalização? A grande maioria dos grupos do reino Metazoa apresenta cefalização, ou seja, eles têm, primeiro, órgãos sensoriais que ficam localizados na região da cabeça e, segundo, centros de coordenação nervosa que ficam também nessa mesma região da cabeça do animal. Então, quem tem cabeça tem simetria bilateral, certo? Que mais? Eles têm o corpo alongado e achatado dorsoventralmente, ou seja, eles são achatados na direção da barriga para as costas, assim, igual uma fita, certo? E o tubo digestório deles, apesar de estar presente, o que é uma novidade, é incompleto. Então, quem tem tubo digestório, no caso dos plateumintos, tem um tubo digestório incompleto. Ele tem boca e intestino, mas ele não tem saída. Alguns plateumintos parasitas não têm tubo digestório. O sistema nervoso deles é bem mais complexo do que o sistema nervoso difuso que a gente viu em quinidários. Ele é ganglionário. Qual que é o lance do gânglio? Opa, temos um senhor aqui entrando na filmagem. Outro senhor. Qual que é o lance do gânglio? O gânglio, ele é um centro nervoso de coordenação, é uma aglomeração de neurônios. Ele vai receber informações que vêm das várias partes do corpo do animal, que estão ali em torno daquele gânglio, e ele vai mandar respostas ou informações para os gânglios vizinhos. Então, isso permite uma coordenação muito maior, e no caso dos plateumintos, é em forma de escada de cordas. Então, são pares de gânglios, e esses pares comunicam-se entre si e também com os outros gânglios daquele cordão nervoso. A reprodução é principalmente sexuada, mas tem também plateumintos que apresentam reprodução assexuada, certo? A gente tem 3 grupos principais de plateuminto. Não são os únicos, mas são os principais grupos de plateuminto. A classe Turbellaria, que é o grupo das planárias, que são animais de vida livre. E as classes parasitas Tremátoda e Céstoda, certo? A tremátoda é a classe do esquistossomo, que vai provocar aquela doença chamada como barriga d'água ou esquistossomose. E a classe céstoda é a classe das tênias. Tem várias tênias diferentes. A gente vai conversar hoje sobre 2 tênias, que são a tênia solium e a tênia saginata. Beleza. Vamos olhar aqui as planárias. As planárias são organismos de vida livre. A gente encontra a planária no ambiente terrestre úmido. A gente encontra a planária na água doce, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Um videozinho das minhas planárias caseiras que eu tenho aqui, de estimação.
e as planárias de água salgada. Planária é um animal achatadinho, como eu disse, a gente tá vendo aqui o dorso da planária e aqui o ventre da planária, certo? Se você virar ela de lado, parece que ela foi embora. Então, ela vai ser um animal com o corpo achatado, ou seja, se eu olho de cima, eu vejo bem o animal, apesar dele ser alongado, e se eu olho de lado, ele é bem estreitinho, certo? Beleza. Quando eu olho o dorso da planária, eu vou ver, a olho nu, não vou ver essa escada de cordas, eu vou ver somente duas manchas que parecem dois olhinhos vesgos, é muito fofinho e são realmente células fotossensíveis, apesar de não formar um olho de verdade, elas não conseguem formar a imagem com essas células, mas são células fotossensíveis que são muito concentradas na região da cabeça, tem algumas ao longo do corpo, mas são muito concentradas na região da cabeça e elas vão fornecer informação para esse sistema nervoso ganglionário. Então, olha só o que eu falei para vocês, ó, uma escada de corda com dois cordões nervosos e aí os pares de gânglios vão se comunicando ao longo do animal e você vai perceber que é muito coordenada a resposta deles aos estímulos do ambiente, quando a gente olhar as planárias na água. Quando a gente observa o ventre do animal, eu consigo ver, se for uma planária grande, eu consigo ver a boca dela e se ela estiver se alimentando, ela vai everter o esôfago. Então, o esôfago da planária everte, ele vira do avesso e aí ela vai formar esse canudinho assim para fora e vai capturar o alimento e aí ela volta o esôfago para dentro. O intestino dela é todo ramificado assim, ó, percorre todo o corpo do animal e vai distribuir o alimento diretamente para os grupos de célula. Por que acontece isso? Porque a planária não tem um sistema circulatório. Então, como ela é achatadinha, fica fácil de distribuir as coisas e o fato do intestino ser ramificado facilita ainda mais essa distribuição. Então, o alimento vai sendo digerido e vai ser distribuído para as diversas partes do corpo do animal, diretamente do tubo digestório para os grupos celulares. A gente observa também, um pouco mais para baixo da boca, o poro genital do animal. Elas são animais que são hermafroditas e fazem fecundação cruzada. Olha aí, pessoal. Essas são as planárias de água doce que eu tenho aqui em casa. E aí eu consigo mostrar para vocês. Olha só o comportamento do animal. Elas estão, por algum motivo, sendo repelidas por esse lado da placa. Então, eu virei esse lado para cá, que elas estão vindo nessa direção hoje. Provavelmente fugindo do estímulo luminoso, que é um estímulo que tecnicamente é associado com o calor do sol. E aí, isso evita a desidratação e um aumento exagerado do metabolismo. A gente observa o corpinho achatado e as respostas que elas apresentam quando a gente estimula o corpo delas. Respostas que são coordenadas pelo sistema nervoso, que comanda e controla toda a musculatura de uma forma bem fácil de observar aqui, ó. Elas mudam de formato com muita facilidade. São animais achatadinhos, elas podem se reproduzir sexuadamente, por fecundação cruzada, ou assexuadamente, por divisão, ou por acidente, se cair alguma coisa em cima delas, ou um bicho morder, ou voluntariamente, se elas estiverem muito grandes, ou se tiver muito difícil de encontrar outras planárias no ambiente, elas vão se alimentar, vão aumentar de tamanho e vão se partir ao meio, assim, atravessando o corpo, e aí vão virar duas planáriazinhas. Olha só o formatinho achatado do corpo delas.